Eu quero que você abra comigo a Bíblia em Atos, capítulo 4. A gente está falando sobre a nossa vida em Atos, perpassando o livro de Atos. Eu acho que a gente não vai conseguir seguir o livro inteiro. O livro é grande, né? São 28 capítulos. Mas a gente vai seguindo. No aniversário a gente dá uma pausa. É importante dizer que a pastora Olívia vai pregar para a gente no próximo domingo, então eu estou bem empolgado com essa vinda dela. Ela vai participar dos batismos com a gente e vai pregar. Eu acho que vai ser muito bom ouvi-la. Capítulo 4 de Atos, versículo 1, a gente vai olhar como um todo para esse capítulo. E você sabe, Atos dos Apóstolos marca o início da história da igreja. E é a nossa fonte referencial. Por mais que hoje em dia a gente possa olhar para algumas igrejas que têm uma estética bonita, ou algumas igrejas que mobilizam muitas pessoas, ou algumas igrejas que fazem um trabalho social relevante, ou algumas igrejas que têm um ministério de louvor famoso ou muito bom, a nossa referência do modo de ser igreja está contida fundamentalmente no livro de Atos. Então, por mais que a gente possa ter referenciais contemporâneos hoje em dia do que tem por aí, bons exemplos existem, claro, existem uns maus também, para o nosso constrangimento às vezes, mas a nossa referência sacra, a nossa referência sagrada e fundamental, está sempre na Escritura. E especialmente no livro de Atos, porque o livro de Atos conta essa história para a gente, do início da igreja. E olha só o que aconteceu. Você lembra que houve uma cura extraordinária de um paralítico à porta do templo, lá com Pedro e João. E agora o texto segue no capítulo 4, dizendo o seguinte: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, um capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, e os colocaram na prisão até a noite seguinte, até o dia seguinte. Mas quando muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegaram ao número dos homens que creram perto de 5.000. Olha só, tamanho já dessa igreja em Jerusalém. E no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. E mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Está falando da cura do paralítico. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles, o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio, e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém
sabem que eles realizaram um milagre notório e não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem, senhores, mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Vamos ficar só com essa parte aqui. Pai, a gente confia que o Teu Espírito Santo fala conosco e que fale mais uma vez agora, em nome de Jesus. Amém. A igreja, ela tem as suas marcas na história. E uma das marcas da igreja na história é o vencimento, o vencer a hostilidade e a oposição do mundo. A perseguição, em alguma medida, ela sempre esteve presente na história da igreja. Alguns vão dizer, a igreja é perseguida hoje, a igreja será perseguida mais tarde, a igreja foi perseguida pelo comunismo ateu, a igreja foi perseguida pelo Império Romano, a igreja foi perseguida pelas religiões islâmicas, a igreja sempre sofreu perseguição. Em lugares diferentes, em maior ou em menor grau, com motivações mais religiosas ou mais políticas, ou mais ideológicas, ou mais isso ou mais aquilo. Mas a igreja sempre sofreu perseguição, e a minha leitura do Novo Testamento é que sempre sofrerá. Aliás, a revelação apocalíptica é de que, mediante todas as batalhas e perseguições, o Cordeiro e a igreja vencem no final da história. Mas o Cordeiro e a igreja vencem no final da história mediante todas as batalhas, oposições e perseguições. E essa história, que já tem mais de 2000 anos, ela vem sendo contada e vivenciada pela igreja. E aí, claro, há contextos diferentes. Há contextos de maior ou de menor perseguição. Há fases diferentes, a depender do lugar do mundo em que nós estamos. Hoje nós estamos num país laico, numa liberdade religiosa gigante. Então, penso eu, não temos perseguição no Brasil. Mas não significa que não temos oposição. Não significa que não temos hostilidade. Não significa que não temos, eventualmente, ridicularização. Não significa que não enfrentamos algum tipo de situação ou preconceito qualquer que a gente tenha que vencer e ultrapassar essa barreira. Mas é claro, também devemos orar e nos compadecer com aqueles irmãos nossos que de fato estão sofrendo perseguição. Os nossos irmãos que estão no Oriente Médio. Você imagina o que é ser, por exemplo, um cristão palestino? Que ele tem a pressão do Estado de Israel, que é judeu, ele tem a pressão da própria raça dele, que é árabe, portanto de maioria muçulmana, e ele é cristão. Nas vezes que eu estive em territórios palestinos, é bem desafiadora a vida dos cristãos naquele território. Porque eles já convivem com a pobreza, eles já convivem com esse estado de vigilância e agora de guerra, de fato. Eles têm a pressão étnica deles mesmos, que é majoritariamente, que é um povo árabe de raça, e quando você é árabe de raça, é meio que automático a predominância muçulmana em termos religiosos, e você ser cristão nesse contexto.
é de fato você levantar uma bandeira quase que contra tudo e contra todos. Porque de um lado você tem Israel, que é judeu, do outro lado você tem o mundo árabe, que é majoritariamente muçulmano, e você está lá levantando a mão como um cristão. É muitíssimo desafiador. E há contextos que, de fato, há perseguição intensa. Há contextos, de fato, que a pessoa, a ser batizada, como a gente vai fazer aqui domingo que vem, ao frequentar uma igreja, andar com uma Bíblia, isso já é quase uma sentença de morte. Isso já é quase um marcado para morrer, é um X nas costas. Então perceba que a igreja, ela sempre sofreu, e Jesus falou disso. Jesus falou: o mundo vai odiar vocês, porque o mundo me odiou. O nosso Senhor foi posto numa cruz. O nosso Senhor foi morto, ridicularizado, preso, julgado, injustamente condenado. Então, a nossa história é essa. A nossa história é de um Senhor que foi preso, que foi julgado, que foi condenado, que foi morto. Essa é a nossa história, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Então, se a gente não estiver enfrentando, em alguma medida, alguma oposição à nossa fé, a gente deve repensar se a gente está vivendo mesmo a nossa fé. Se você não estiver enfrentando algum tipo de oposição à sua fé, você deve repensar se você está de fato vivendo a fé. Porque a nossa fé necessariamente provocará algum tipo de oposição. Eu não estou falando de sair arrumando confusão com os outros à toa. Eu não estou falando de você buscar uma oposição de tão chato e mal educado que você possa ser. Não, não é isso. Até porque a Bíblia também diz que naquilo que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Mas o simples fato de sermos cristãos verdadeiros vai despertar em algumas pessoas oposição. E é essa a questão aqui. Pedro e João são presos por uma noite apenas nesse momento. De manhã são trazidos para julgamento. E a questão deles diante da liderança judaica é: vocês estão nos pedindo explicações porque nós fizemos o bem? Nós fizemos o bem para uma pessoa, nós curamos uma pessoa, e nós temos de explicar. Nós fomos presos, passamos uma noite na cadeia por ter feito bem. É isso mesmo. E é isso, as oposições, as críticas à igreja, elas nem sempre têm fundamento. E às vezes o fundamento do preconceito é inclusive o fato de estarmos fazendo bem. Os primeiros cristãos foram perseguidos porque eles chamavam uns aos outros de irmãos e depois casavam entre si. E aí se dizia que eles estavam cometendo um incesto, porque eles chamavam uns aos outros de irmãos e depois se casavam. Outros cristãos foram perseguidos porque ao participar da ceia, e a ceia para nós é um memorial do corpo e do sangue de Jesus, eram acusados de canibalismo, porque estariam bebendo sangue e comendo carne. Outras vezes foram perseguidos porque eles se recusavam a adorar os outros deuses. Os deuses romanos, ou os deuses gregos, ou qualquer outro. Então a perseguição, a hostilidade, ela nem sempre é racional e razoável. Muitas vezes ela é irrazoável e irracional, porque ela tem outras motivações. E é isso que eles sofrem. No entanto, diante desse sofrimento, eles têm a coragem do enfrentamento. Quando eles são proibidos de pregar o evangelho, eles dizem: a gente deve obedecer vocês ou a Deus? Julguem vocês mesmos, se é razoável.
A gente ceder a uma pressão humana, ou se a gente deve continuar compartilhando do que Deus fez e está fazendo na nossa vida. Agora, a gente precisa buscar essa coragem e essa força, não é? Porque eu tenho certeza que você, na sua vida ou na vida de outras pessoas, e você conhece a história, pessoas que deixaram o Evangelho, ou mesmo ainda crendo no Evangelho, deixaram a igreja, talvez por motivos muito menores. Eu reconheço que a igreja comete os seus abusos e às vezes machuca as pessoas. Eu conheço uma autora muito interessante, a Marília César Camargo, que escreveu um livro chamado Feridos em Nome de Deus, as consequências do abuso espiritual. Então eu reconheço que há líderes narcisistas, que há ambientes religiosos abusadores espirituais das pessoas. Eu reconheço que exista isso. E eu reconheço que eventualmente a igreja ou líderes da igreja machuquem as pessoas. Mas, em alguma medida, os narcisistas e os abusadores, eles estão por toda parte. Na igreja e fora dela. Eles estão nas nossas famílias, eles estão no nosso ambiente de trabalho, eles estão no nosso ambiente acadêmico, eles estão por toda parte. E, segundo, a igreja tem a ver com uma causa muito maior que ela mesma, que é a causa do Evangelho. E o que esses homens estão se posicionando é que eles não iam abrir mão de anunciar o Evangelho. Eles não iam abrir mão do Evangelho a qualquer custo, e nem ao custo das suas próprias vidas. Eles iriam insistir em contar para todo mundo o que Jesus fez na vida deles, e o que Jesus continuava fazendo, e o que Jesus quer fazer no mundo. Eles insistiram, eles persistiram, eles não esmoreceram diante de uma noite na prisão. Eles não esmoreceram quando depois tiveram ainda mais perseguição. E eu acho que a gente precisa resgatar essa força, e vou usar aqui uma palavra da moda, essa resiliência de persistir naquilo que de fato a gente acredita que vale a pena e que é maior que nós, que é o Evangelho de Jesus e é o que Jesus fez na nossa vida. Infelizmente, pode ser que a gente esteja construindo ou esteja numa fase do mundo em que as pessoas estão sensíveis demais e que elas desistem fácil demais. E não é um problema desistir de algo que não vale a pena. Tem coisas que a gente tem que desistir mesmo. Tem coisas que a gente abraça num momento e que a gente fala, isso aqui não faz mais sentido. A gente abraçou aqui um emprego, uma oportunidade de trabalho, mas chegou um dado momento, isso aqui perdeu o sentido. Eu vou para outra coisa. De repente a gente abraçou uma profissão, e de repente aquela profissão perdeu o sentido para a gente. E a gente faz uma mudança de carreira para uma outra profissão. Ok. Porque tem coisas que a gente precisa mudar mesmo, tem coisas que a gente precisa desistir, tem ciclos que a gente precisa fechar para iniciar algo novo. Mas o Evangelho, mas Jesus, uma vez que a gente abraçou e que a gente entendeu que é importante, que é eterno, que é para sempre, como é que a gente vai abrir mão? Como é que a gente vai desistir? Como é que a gente vai dizer, não acredito mais? Como é que a gente vai dizer, não vale a pena? Como é que a gente vai dizer, está muito difícil o Evangelho hoje, então eu vou desistir dele. Está muito difícil seguir a Jesus hoje, então eu vou desistir de seguir a Jesus.
As pessoas que seguem a Jesus, elas são muito feias, muito chatas, então eu também vou desistir. Isso é muito pouco. Isso é muito fraco da nossa parte, abrir mão assim, daquilo que de fato é o Evangelho e é o senhorio de Jesus na nossa vida. Isso deve ser para sempre. E se a gente tiver momentos de fraqueza diante da oposição mundana, ou diante das dificuldades na igreja, ou diante de uma circunstância qualquer, o caminho não é a desistência. O caminho é a insistência, é pedir a Deus força, é pedir capacitação, é conversar com os irmãos, é buscar apoio para se fortalecer e não esmurecer, para seguir adiante e não retroceder. Jesus disse: aquele que lança a mão no arado, lança a mão do trabalho e olha para trás e quer retroceder, eu não tenho prazer nele. Então nós não podemos ser daqueles que retrocedem mediante pressões. Nós não podemos ser daqueles que deixam Jesus de lado mediante circunstâncias quaisquer da vida. A gente tem que ser daqueles que insistem, que persistem diante de qualquer coisa e diante de qualquer ameaça. E quando esses apóstolos foram soltos, no versículo 23, diz que eles foram encontrar-se com a igreja, eles foram encontrar-se com os irmãos. E quando eles falaram com os irmãos a respeito disso, e contaram tudo o que havia acontecido, e contaram das ameaças, eles dizem: agora considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles pediram mais: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio de teu santo nome. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Os irmãos se encontraram, se reuniram em oração, compartilharam a respeito daquela perseguição, e a oração deles foi: nos dá mais poder, nos dá mais coragem, nos dá mais ousadia, para a gente continuar fazendo exatamente o que a gente está fazendo. Porque a gente não vai abrir mão do que a gente está fazendo. Porque o que a gente está fazendo é a coisa mais importante que a gente tem a fazer. E a gente não pode abrir mão disso. A gente não pode abrir mão do Evangelho, a gente não pode abrir mão de anunciar a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei evangelizar. Diz o que Deus está fazendo na sua vida. Conta para as pessoas o que Jesus fez e está fazendo na sua vida. Isso é evangelizar. Diz para as pessoas. Não se cale. E se você não está conseguindo dizer, peça a Deus, peça a ajuda do Espírito Santo, peça a Deus ousadia para você dizer. E não é, o desafio aqui não é para você ir para o outro lado do mundo dizer. A menos que Deus esteja chamando para você evangelizar do outro lado do mundo, vamos embora também. Mas eu estou falando para você insistir e anunciar o Evangelho na sua casa. Para você insistir com a evangelização dos seus filhos. Para você insistir com a sua família, para você insistir com os seus colegas do trabalho. Às vezes você precisa insistir com você mesmo. Às vezes você precisa olhar para o espelho e dizer assim: ô fulano, ô fulana, creia no Evangelho. Creia que Jesus ressuscitou dos mortos. Creia que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Creia que, ainda que o mundo esteja caótico, ainda que haja perseguição, ainda que haja problemas, ainda que haja falta de recursos, ainda assim, Jesus Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E o desfecho da história está nas mãos dEle.
Eu não sei exatamente os detalhes da minha história, o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. Mas a minha fé diz que o desfecho da história está nas mãos de Cristo. E eu estou guardado nele. Então, muitas vezes nós temos de pregar o Evangelho, inclusive para a gente mesmo. Inclusive, olhando no espelho e falando com a gente mesmo. Porque sim, não somos super-homens, não somos super-mulheres, sim, nos enfraquecemos, sim, nos chateamos, sim, nos desanimamos, mas a gente não pode ficar nesse lugar da chateação e do desânimo. A Bíblia diz que assim como o ímpio, o justo também cai. Mas a Bíblia diz que o justo cai e se levanta. A gente se enfraquece hoje e se fortalece amanhã. A gente adoece hoje e a gente busca a saúde amanhã. Porque a gente não deve retroceder. A gente deve seguir adiante. E especialmente seguir adiante naquilo que mais vale a pena. Que é o Evangelho na nossa vida. Não é verdade? Ou você pensa, você que é mãe, você que é pai. Principalmente quem é mãe, né? Porque quem é pai meio que abandona às vezes. Quem é mãe é mais difícil abandonar. Mas você fala assim, está difícil educar meu filho. Vou desistir. Está difícil cuidar dele. Então vou abandonar. Imagino que isso não passa pela sua cabeça. Porque isso não é uma possibilidade. Isso não é um pensamento. Né? Não passa. Fácil ou difícil, complicado ou descomplicado, com saúde, com doença. A gente vai estar com eles para a vida toda deles. E especialmente enquanto eles são crianças e dependentes de nós. Então, mais ainda fidelidade, mais ainda compromisso nós temos de ter com Jesus e com o Evangelho. Não pode passar pela nossa cabeça, não, vou desistir. Desistir do quê? Ir para onde? Teve um momento que Cristo falou para os discípulos, quando ele fez um discurso duro, os discípulos falaram, Jesus, o povo está indo embora. E ele disse assim, vocês querem ir também? E Jesus de vez em quando dava umas dessas assim, mandava o povo que quer ir embora, vai também. O pastor fica chamando todo mundo para vir, né? Jesus de vez em quando dizia, pode ir se quiser. E aí os discípulos falam, não, mas para onde é que a gente vai se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde é que a gente vai? Quando os discípulos se converteram, quando eles entenderam quem era Jesus, não havia outra possibilidade. Não havia outra substituição. Não há o que colocar no lugar de Jesus, senão o próprio Jesus. E o Evangelho deve ser essa marca na nossa vida. E aí, por fim, só para fechar esse capítulo 4, há um texto que estava lá no capítulo 2 e que se repete aqui no 4, de certa forma, que diz o seguinte, da multidão dos que creram, era um mesmo coração, ninguém considerava uma única coisa sua que possuísse, compartilhavam tudo que tinha, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, da grande graça que estava sobre eles, e não havia pessoas necessitadas, pois quem possuía terras, casas, vendiam, traziam aos apóstolos que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Veja que essa partilha e essa solidariedade era o resultado dessa fé. Uma fé tão grande, uma fé tão profunda em Jesus, uma convicção tão grande de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é dono da minha vida, de tudo que eu tenho. A consequência agora é que eu vou repartir com os meus irmãos aquilo que eu tenho. A consequência agora é que eu não vou deixar alguém passar necessidade do meu lado.
O texto diz isso. Não havia necessitado entre eles. Eles fizeram questão de repartir recursos de forma que todo mundo tivesse uma vida digna. Não é todo mundo ter o mesmo dinheiro, não é todo mundo ter o mesmo salário, não é todo mundo ser forçado pelo governo a dividir, né? Porque esse é um ideal comunista, mas é de livre e espontânea vontade, repartir de forma que não haja necessitado entre nós. De forma que entre nós não haja aquele que passa fome. Entre nós não haja aquele que passe sede. Entre nós todos possamos ter vida digna. Esse é o resultado, essa é a consequência de um princípio anterior, que é: Jesus é o meu Senhor e eu não abro mão disso. O Evangelho entrou na minha vida para sempre. E a minha vida vai ser partilhar desse Evangelho, que uma vez me alcançou e pode chegar na vida de tantos outros. Eu quero terminar orando por você e pedindo que Deus te fortaleça. Se você desanima, pode dar as mãos para mim. Eu também tenho meus dias de cansaço e tristeza. Se você tem alguns medos, eu sou bem medroso. Uma vez que eu fui na maior mesquita do Sudoeste Asiático uma vez, e fiquei morrendo de medo dos caras descobrir que a gente era crente lá e querer pegar nós. E os irmãos ficaram orando e eu falo: para de orar alto. Né? Quando cheguei no aeroporto de Abu Dhabi, que não deixaram eu sair, e os guardas, tudo de roupa muçulmana, pegaram o nosso passaporte, meio da Cris, e eu falei: pronto, descobriram que a gente é crente, vai dar problema isso aqui. Aí eu estava indo para um congresso grande na Indonésia, eram 1000 líderes de mais de 100 países, e aí eles tinham dito: não fala que é congresso cristão, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, fala que é turismo. E aí a gente falou: pronto, descobriram a gente aqui em Abu Dhabi, né? E tal, não deixaram a gente sair do aeroporto mesmo, mas foi por questão de visto, não por perseguição religiosa, graças a Deus. Então, a gente tem nossos medos, a gente tem nossas falhas, a gente tem tudo isso. Mas a gente pede força ao Senhor. Mas a gente se coloca de joelhos diante de Deus e pede que Ele nos fortaleça. Porque a gente não tem outro caminho, a gente não tem outra opção, senão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, senão do Evangelho na nossa vida. Você pode ficar de pé? Deus amado, muitíssimo obrigado, porque estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe de alguma forma. Esse Espírito Santo que desceu sobre a igreja em Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo que nos move a estar aqui como igreja hoje. É o Espírito Santo que nos fortalece para pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que nos fortalece para viver o Evangelho, mesmo diante dos desafios, das perseguições, das oposições, das hostilidades, das tentações, de tanta coisa, Senhor, nesse mundo que vai na contramão do Teu Evangelho. Mas eu peço que o Senhor nos fortalece coletivamente como igreja, nos fortalece individualmente, como discípulos e discípulas do Senhor, nessa jornada da fé. E nos ensina a dar exemplo para as novas gerações, para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, a inspirá-los a seguir o Evangelho, a inspirá-los de que a melhor coisa que eles vão fazer é se batizar no próximo domingo, que a melhor coisa que eles vão fazer é ter uma vida totalmente entregue ao Senhor Jesus, causa, motivo da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos. Amém.